Minha do segundo ano, tudo bem com vocês? Peguem agora o livro de vocês de português, coloquem na página 136. Bom, hoje nós vamos estar vendo o texto 2 da unidade 6. Aí logo acima ele diz assim: observe a seguir o que você imagina que vai ler. Será uma notícia? Será um poema? O que será? Bom, hoje nós vamos estar vendo um texto dramático. Mas o que é um texto dramático? É escrito para ser representado. As personagens e o lugar onde se passa a cena são apresentados no início do texto. Nos diálogos entre personagens, cada fala é indicada pelo nome da personagem que vai estar logo antes da fala de um personagem. Gente, o texto dramático é como se fosse uma novela, um filme, uma peça teatral, onde no final tem aquela descida da cortina, onde no final acaba a história, né? Acaba o texto dramático, no caso. E essa historinha, ela é parecida com aquelas nossas fábulas que nós estamos acostumados a ver, sempre com animais participando. Logo no início temos, lá no início, né? A onça, a anta e o macaco. São 3 personagens, onde eles vão ter fala no nosso texto dramático. Vamos lá vamos ver como é que acontece essa historinha. Os personagens tem logo abaixo, são 3 personagens. A onça, a anta e o macaco. O cenário, qual vai ser? Uma clareira na floresta. Percebam que antes da fala de cada personagem tem o nome deles. Aí logo no início temos a onça, a anta e o macaco voltam alegres de um jogo de bolas de gude contra outros animais da floresta. Sentam-se no chão e a onça entrega à anta uma sacola cheia de bolinhas. Aí logo no início tem a fala de cada personagem. Agora quem vai falar? A onça. Vamos ver quantas bolinhas a gente ganhou daquele tamanduá otário. Anta, você conta e divide. Aí a anta vai falar: deixa comigo. A anta começa a repartir as bolinhas em 3 partes iguais. Gente, lembrando que quando as falas estão tipo com a letrinha meio deitadinha, diferente, é que ali eles estão fazendo algum tipo de movimento. Estão fazendo algum tipo de movimento, mas não estão falando no momento. Só estão falando quando estiver na frente a fala do personagem. Logo abaixo tem a onça. O que você está fazendo? Aí a anta fala: tem 15 bolinhas no total. Estou dividindo por 3, que no caso era quem? A onça, a anta e o macaco. Aí ela disse: acabando de repartir. Gente, essas palavrinhas que estão dentro dos parênteses, isso é chamado de rúbricas. Isso daí é o que está acontecendo durante a cena ali do texto dramático. Então, o que está dentro do parênteses é chamado de rúbricas. É a movimentação que eles estão fazendo durante o texto dramático, durante a peça. Pronto, deu 5 bolinhas para mim, 5 bolinhas para o compadre macaco e 5 para a senhora dona onça. A onça levanta-se furiosa. Olha aí outra rúbrica. O quê? 15 por 3 deu 5? Ué, isso daí a gente já está na página 135, viu? 137. A anta. 15 por 3, 5. Ué, não é mesmo, gente? Se vocês dividirem 15 por 3, vai dar 5. O que foi que a anta fez? A anta, como ela tinha 3 amigos, a onça, a anta e o macaco, deu uma bolinha para cada. No final, deu 5 para cada um. Vocês acham que ela não estava correta em dividir 5 para cada? Não era correto? Aí a anta disse: 15 por 3 dá 5. Ué, aí a onça: isso lá é divisão que se faça, sua anta. Ixi, ela chamou ela de anta, mas em outra expressão, não no nome dela. Então, nesse momento, ela quis dizer que ela era o quê? Uma ignorante, que não sabia dividir.
Aí a anta fala, mas a onça partindo para cima da anta, mas o quê? Apavorada, a anta cai morta de medo. Bem feito, hoje minha janta vai ser carne de anta. Ao macaco, ixi, ela ia comer também o macaco. Divida você por 2. Então ela pediu o macaco para que dividisse por 2 as bolinhas. Vamos ver o que ele fez. Tranquilamente, o macaco recolhe as bolinhas, junta todas e retira apenas uma para si. O restante deu todas para a onça. Vai ficar só assim, hein, seu macaco? Macaco, aí o macaco fala, é uma divisão justa, senhora dona onça. Aí a onça, tô gostando de ver. E desde quando você aprendeu a dividir tão bem assim? O macaco fala, olhando desolado para a anta morta. Desde que a comadre anta partiu dessa para melhor. Para a plateia, claro que ele quis dizer. A desgraça de uns podem servir de lição para outros. Aí cai o pano. Né? Quando cai o pano, quer dizer o quê? Que a história acabou. Fim. Gente, aí na lição de moral. Qual foi a lição de moral dessa história? Lá no finalzinho tem dizendo assim. A desgraça de uns podem servir de lição para outros. Nesse caso, ele quis dizer que não queria ser comido e não queria fazer parte daquela cena de ser comido pela onça. Já sabendo que a onça tinha fama de querer comer todo mundo, devorar, não é mesmo? E o macaco, como muito esperto, não caiu nessa. Ficou com apenas uma bolinha e deu o restante para quem? Para a onça. Aí tem o nome aí, José Carlos Aragão, no palco Todo Mundo Vira Bicho, Novas Fábulas de Esopo, adaptado para o teatro. São Paulo, Plateia do Brasil, 2007. Agora vamos para a nossa atividade, que fica na página 138. Primeira tem assim, converse com os colegas. Nós vamos conversar entre si. Você gostou da história? Por quê? Ela parece ser bem divertida, eu achei. Onde tem personagens que são os animais. Na B, achou difícil ler o texto nesse formato? Vocês acharam, gente? Eu não achei difícil. Ele é um texto, dramático, onde ele fala sobre a história de uma onça que queria ser muito sabida em relação aos seus outros amigos. E um macaco também muito inteligente. C. Já tinha visto ou lido um texto para ser representado? Bom, esse ano nós não trabalhamos esse texto em representação de teatro, que a gente sempre faz no ano. Não sei se vocês já trabalharam no ano passado ou nos anos anteriores. Se trabalharam os teatrinhos na sala de aula. B. Que personagem você gostaria de representar? Essa é com vocês. Você gostaria de ser quem? A onça, a anta ou o macaco? Vamos para a nossa segunda questão. Ele diz assim, para representar esse texto no teatro, quantos atores são necessários? Quantos personagens faziam parte lá da nossa historinha? Aí vocês vão colocar o número aí. Terceira, relê esse trecho do texto. Aí temos aí duas falas. Tem a fala da onça e tem a fala da anta. A fala da onça diz assim, vamos ver quantas bolinhas a gente ganhou daquele tamanduá otário. Anta, você conta e divide. Aí a anta, deixa comigo. Quem são as personagens que conversam nesse trecho da peça? Aí vocês vão escrever o nome das duas personagens. B, você vai sublinhar no trecho a fala de cada personagem. Essa é fácil. Você vai passar um traço na fala das duas aí na terceira questão. Aí logo abaixo tem falando sobre as rúbricas, O autor do texto dramático faz indicações de como deve ser feita a cena. Essas indicações são chamadas de rúbricas. Então, são a parte onde tem a movimentação do texto, do teatro, ali da cena. Quarta, copie uma indicação de movimento que a personagem deve fazer. Então, gente, vocês vão lá no texto e vão ver quais são os tipos de movimento que os personagens falam, Por exemplo, tem a onça entrega uma sacola cheia, de bolinhas, Ali é um movimento, ela entrega
ao movimento que ela faz. A anta começa a repartir as bolinhas, é outro movimento, né? Tá se movimentando, acaba de repartir, levantando-se, partindo para cima, cai morta de medo, aí para o macaco recolhe as bolinhas, junta todas e tira uma, olhando. Então isso é parte de movimento, né? Movimentação da personagem que ela faz durante a cena. Aí você vai escolher uma e coloca aí. Já na quinta questão, que é lá na página 139, o que é que você vai fazer? Ele está pedindo para você copiar uma indicação de como a personagem está se sentindo. Então, tem alguns tipos de sentimento lá na cena. Como, por exemplo, levantando-se furiosa. Olha aí, furiosa. Furiosa é o quê? Um sentimento. Apavorada. Cai morta de medo, que é um sentimento, medo. Um pouco surpresa, também um sentimento. Olhando desolado. Vamos para a sexta. Na sexta questão, tem aí, dentro dessa partezinha aí, a fala da onça. Isso é lá a divisão que se faça sua anta. O que ela quis dizer com isso? Chamando a anta de sua anta. Então, gente, ali ela fala, ela tipo menospreza a anta, né? Tipo que sou ignorante, que não sabe fazer nada. Então, você vai dizer o que ela quis dizer com isso, tá certo? Na sétima questão, o macaco dividiu as 15 bolinhas por 2, né? No caso que era a onça e o macaco. Ficou apenas com uma e disse que essa era uma divisão justa. Agora me diga uma coisa. Ele achou realmente que era justa essa divisão? Vocês acham? Eu acho que não, né? Por que ele disse isso? Será que ele estava com medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu com a dona Anta? Aí você vai escrever, tá bom? Na oitava, localize o nome do autor e do título do livro. Aí lá no finalzinho, né, na página 137, tem, tá bom? Aí você vai só ler. Aí na A diz assim: em que o autor se inspirou para escrever a onça, a anta e o macaco? Aí você, como você já localizou lá o finalzinho do texto, o que é que você vai fazer? Você vai só dizer, né, que ele se inspirou na Fábulas de Esopo, na B. Qual é a moral dessa história? Lá no finalzinho tem a moral da história. Aí você vai escrever. Nona, o que quer dizer cai o pano? Então a tia já explicou, né, que cai o pano é quando a história acaba. Décima, com 2 colegas, faça a leitura dramática do texto. Então, essa 10ª questão, você vai fazer a leitura em casa, junto com a mamãe, ou o papai, ou a irmã, ou alguém que esteja responsável por você nesse momento da atividade, tá bom? Essa é a nossa atividadezinha de hoje. Espero receber para poder corrigir junto com vocês. E um beijão da tia Nara e até a nossa próxima aulinha.